Já faz um bom tempo que eu não apareço nesse canal. A minha vida tem estado um pouquinho complicada em termos de trabalho, tá, gente? Por isso que eu sumi do meu canal de livros. Eu decidi atualizar hoje, no meu dia de folga. Eu tirei como a palavra do meu dia, a mensagem para mim nesse momento, a palavra espontaneidade, junto com as cartas 4 de paus e os enamorados. Eu achei que tinha tudo a ver atualizar um canal que me traz tanto prazer, tanto amorosidade, que é o que os enamorados significa, e também espontaneidade. Fazer assim, sabe? Sem muito planejamento, sem muita organização, sem rascunho, só vindo aqui mostrar para vocês os livros que, na minha opinião, são extremamente curativos para as mulheres. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Marina e esse é o Flores de Leitura. Bom, aqui nós temos uma penca de livros. Vocês estão conseguindo ver o topo dessas pilhas. Eu tenho 2 pilhas de livros aqui. A gente tem livros que são mais voltados para autoconhecimento, autoajuda, para o feminino, para as mulheres que estão buscando autoajuda, para a sua feminilidade, né? Para a sua vida como mulheres. Eu acho que, de muitas maneiras, a gente às vezes esquece do sentido de ser mulher, do sentido do feminino. Então, lembrar disso através das leituras é sempre muito satisfatório e dá certo, né, gente? Lembrar que somos mulheres, lembrar que temos aí uma missão com o nosso feminino, que geralmente, na minha opinião, é criatividade, é sempre importante. E as leituras ajudam a gente a se conectar com isso, a criar essa consciência, né? E esses livros, de formas diferentes, eles trazem também essa vivência do feminino. Então aqui a gente tem mitologia, autoajuda. Tem um livro aqui que meio que não vou colocar em nenhum gênero, é mais não ficção. E também tem livros mais voltados para a psicanálise e psicologia feminina mesmo. São um pouquinho mais acadêmicos, um pouquinho mais trabalhosos de ler, mas também são extremamente importantes. Como eu falei, esse primeiro livro que eu vou mostrar, ele não tem um gênero específico, é mais não ficção, autobiografia, né? Voltado ali para a vivência dessa jornalista, que se deu conta de que a vida dela estava assim muito insuportável e ela decidiu embarcar em uma viagem para a Itália e viver de uma forma talvez mais prazerosa. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher moderna típica, em que a carreira, a profissão, dinheiro, o sucesso acabou sendo mais importante que a própria saúde e o bem-estar dela. Eu realmente me sentia esgotada, consumida, esvaziada de alegria, minha energia em cinzas, todo o interesse em mim mesma, no mundo e nos outros transformado em uma pilha de carvão calcinado. Curiosamente, eu não estava comendo de forma exagerada, não estava tomando litros de champanhe a cada festa de lançamento ou evento de moda, me enchendo de chocolate no sofá tarde da noite. Tinha nutricionistas e especialistas saindo pelos ouvidos. Havia começado a forma mais suave de yoga. Achara uma médica e experimentaram uma dieta com base nas alergias e intolerâncias alimentares que ela diagnosticou em mim. Abri mão de fumar, beber e comer carne. Carregava uma caixinha de pílulas com uma variedade de vitaminas e minerais, garrafinhas mínimas de florais de bar e um porta-comprimidos diminutos para os remédios homeopáticos. A geladeira do escritório estava abarrotada de iogurte de leite de ovelha, meu café da manhã costumeiro no escritório. Segui todas as recomendações dos especialistas e todos os modismos de comida saudável que estava em alta. Mesmo assim, o peso continuava subindo. Eu estou trazendo para vocês aqui um pequeno fragmento desse livro, que é logo o iniciozinho e com certeza já chama a atenção de qualquer mulher. A argumentação, o diálogo dela sobre a vida moderna, claro, da perspectiva feminina aqui, e como que ela vai tentar encontrar uma espécie de solução para essa situação que ela estava vivendo. Sem dúvidas é uma leitura muito gostosa. Eu acho que o livro não é perfeito, mas o grosso da história é muito interessante. E eu acho que há algo a se aprender com a maneira que ela começou a encarar a vida depois que ela passou por esse período de encantamento, né, de redespertar o encantamento pela vida. Histórias
das Mulheres Brasileiras, né? Ou a História das Mulheres no Brasil, da Mari Del Priore. Né? Na verdade, não é da Mari Del Priore, gente. Esse livro aqui, ele é uma série, um compilado de textos de várias escritoras, inclusive no final tem um texto da Lígia Fagundes Telles, né? Então a gente tem toda aqui uma narrativa sobre a história das mulheres no Brasil, os fatos. Né? Aqui a gente não está entrando necessariamente no emocional nem na psicologia da mulher, é mais a gente entender a história dos fatos, de toda a parte cultural, social que a mulher viveu ali desde aquele período do início, né, da colonização até os tempos modernos. E eu acho muito interessante você entender um pouco melhor de como as mulheres viveram, porque se você pensar bem, é como as suas antepassadas viveram. Para o meu trabalho, que estudo energia feminina, que estudo astrologia para mulheres, eu acho fundamental ter esse conhecimento e acho que pode contribuir muito com um senso de aceitação e consciência feminina. Outra leitura incrível é o This Is Your Brain on Birth Control, da psicóloga evolucionista Sarah E. Hill. Os problemas dos contraceptivos para as mulheres. E aí, gente, eu posso incomodar algumas pessoas quando eu indico essa leitura. Sinceramente, não me importo, porque ninguém é obrigado a ler, então fica aí a dica. É um livro que vai falar sobre o que acontece com o seu corpo. E eu acho que o princípio de entender os ciclos femininos, o que acontece, o que é o ciclo feminino? Por que eu menstruo? Por que eu ovulo? O que é a fase lútea? Gente, uma grande parte das mulheres não fazem ideia de como o ciclo feminino funciona. Então, esse livro aqui, ele também vai ser muito útil e muito curativo no sentido de você entender que existem razões para você se sentir como você se sente durante o seu ciclo feminino. Né? Você cria uma consciência, e eu sempre digo, o que você cria consciência, você consegue trabalhar, você consegue aceitar. São as coisas que ficam no inconsciente, são as coisas que ficam não trabalhadas, que realmente nos atrapalham. Né? Então, quando você entende melhor, até mesmo logicamente, factualmente, do que os ciclos, do que os hormônios femininos causam no nosso corpo, você se sente muito, muito melhor. Para vocês terem uma noção, depois que eu comecei a entender melhor o meu ciclo, eu senti menos dor. Olha só o que é a mente humana. E o que é a energia feminina. Quando eu comecei a entender melhor ovulação, eu sentia muitas dores na ovulação, na menstruação. Melhorou e muito. De certa maneira, como se eu tivesse simplesmente aceitado todo o processo do meu corpo, aceitar e receber esse processo simplesmente tornou tudo mais fácil. Então, eu acho fundamental e, claro, é uma argumentação contra os contraceptivos, tá, gente? Pelo menos do jeito que uma grande parte deles funcionam hoje, que é destituindo a mulher de muito dos seus instintos femininos, muito do seu autoconhecimento feminino, ok? Virgin's Promise. Esse livro se chama A Promessa da Virgem e ele foi escrito para escritores, roteiristas. E é interessante que você lendo esse livro, mesmo que você não seja uma escritora, que você não seja uma professora de escrita criativa, você não tem menor interesse no mundo da literatura ou dos roteiros de filmes, ainda assim você vai aprender muito sobre a trajetória da mulher em conquistar o seu sonho. Uma das grandes defesas que a escritora vai fazer nesse livro é que toda mulher tem um grande sonho. E esse sonho não é necessariamente, não é algo que inclua outras pessoas ou inclua um objetivo específico. Eu quero ser famosa. Não é isso. Geralmente, o sonho do coração, do íntimo de uma mulher, é algo que envolve criatividade e fertilidade, algo que ela quer criar no mundo. Então, ela vai meio que trazer a jornada do herói ou a jornada da heroína com uma outra visão aqui. Uma visão, eu acho, muito interessante, muito divertida para quem está lendo, né? Como se você realmente estivesse acompanhando uma história, mas ao mesmo tempo cala fundo essa questão do sonho. Qual o seu sonho como mulher?
Então, eu acho que essa leitura, se você tiver a oportunidade de fazer, esse livro está em inglês, né? Tem disponível na Amazon, mas eu acho que se você tiver como ler, se você tem proficiência em inglês, busque por essa leitura, você mulher, e também homens que por acaso queiram escrever sobre a história de mulheres aí. A gente entra basicamente nos livros de psicologia, tá, gente? Psicanálise. São leituras que, na minha opinião, super acessíveis. Você vai conseguir entender, mas podem haver termos, algumas descrições que são um pouco mais acadêmicas, um pouco mais teóricas da psicanálise de Jung, especificamente, de Carl Jung. Ainda assim, nada, como eu falei, que não esteja à disposição de alguém que realmente quer entender e ler. Ok? She, do Robert Johnson. Esse livro é simplesmente maravilhoso. É curtinho, mas é incrível. Aqui o subtítulo é A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina. Ele vai usar a história de Psique para traduzir ali o que a mulher busca. Para quem não conhece, Psique precisa, na mitologia, salvar o amor, Eros, né? Então é como se a mulher ela tivesse que descobrir esse lugar de amor dentro dela. Gente, esse livro é fundamental para a mulher que está buscando a sua cura, ok? Outro livro de psicologia, psicanálise incrível chama-se O Gato, da Marie-Louise von Franz. Essa mulher é muito conhecida na área da psicanálise. Ela foi uma súdita ou uma aluna de Carl Jung, então ela tinha assim, um conhecimento muito vasto dessa primeira leva da psicanálise junguiana. O subtítulo é Um Conto de Redenção Feminina. Um conto narrado nessa história, que vai ser meio que destrinchado, interpretado simbolicamente, de forma a ajudar a mulher a entender como ela pode buscar esse lugar de libertação, de redenção. Lembrando que é uma obra sobre psicologia. Então é um trabalho que você faz com você mesmo. Ela não está entrando em questões sociais ou políticas nessas obras. Na verdade, nenhum dos livros que eu trouxe aqui entram em questões políticas. A Tecelã, a jornada iniciática, uma jornada iniciática rumo à individuação feminina, da Barbara Black Coultooth. Esse livro é sensacional. Só que esse livro, de todos os livros que eu tenho aqui sobre a mente feminina, eu diria que esse é aquele que mais tem tempero, sabe? Parece que tem pimenta nesse livro. Ela tem um jeito de escrever assim um pouco afiado, sabe? E ela vai tratar aqui, inclusive, sobre a sombra feminina. O que eu acho muito interessante quando a gente fala de autoconhecimento e integração. Né? Você entender a sombra da mulher, ou seja, aquelas características que ficam muitas vezes reprimidas, guardadas, julgadas. Né? Outro livro sensacional, ainda dentro dessa questão da psicologia, da psicanálise, é Os Mistérios da Mulher, da Amster Harding. Esse aqui foi também um dos livros fundamentais no meu processo de autoconhecimento e de estudo do feminino, porque ela vai entrar ali na parte cultural, na antropologia da mente feminina. Tudo que a mulher foi construindo psicologicamente ao longo do tempo, ao longo dos milênios, ok? Por que a gente é tão afetada por certas imagens, por certos símbolos como mulheres? Está tudo nesse livro. E eu acho que eu adoro a ideia de os mistérios da mulher, de que a mulher tem uma área mística, tem uma área misteriosa, né? E ela vai tratar disso aqui também. Outras duas leituras incríveis também nesse gênero da psicologia é A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, e Eros e Psique, do Eric Newman. Eric Newman, gente, é um grande nome da psicanálise, tá? Mas esse daqui, especificamente, que é A Jornada da Heroína, para mim é um dos livros mais interessantes no que tange você acompanhar estruturalmente como que uma mulher se torna a grande protagonista da sua própria história. Na área de mitologia, a gente tem Mulheres, Mitos e Deuses, da Martha Robles, e também o livro Deusas, o Mistério do Divino Feminino, do Joseph Campbell.
O Joseph Campbell. Ele escreveu todo um livro especificamente sobre as deusas mulheres. E para finalizar, eu trago para vocês livros que para mim são muito acolhedores, entram estruturalmente no que a gente chama de autoajuda. Você precisa saber nada para poder realmente absorver essas leituras, levá-las para sua cura pessoal feminina. Você não precisa saber muita coisa, né? Assim, em termos psicanalíticos, em termos mitológicos, são livros que realmente têm um propósito de curar a todas as mulheres igualmente, independente ali do que elas entendem sobre esse assunto ou não. Por isso, para mim, tem um foco maior em autocuidado, autoajuda. Larissa Pincolestes, por exemplo, são os três são três livros. Todos os livros dela praticamente entram nessa linha, né, nessa lista. Aqui a gente tem A Ciranda das Mulheres Sábias. Eu sempre oriento para as mulheres que estão aí a partir dos seus 50 anos e também para as moças a partir dos 20 lerem esse livro, porque fala justamente sobre esse encontro entre sabedoria, conhecimento e também inocência, ingenuidade, vulnerabilidade que nós precisamos encontrar dentro da gente. Também o livro Libertem a Mulher Forte, que é praticamente uma ode da Clarissa Pinkola à Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né? Mas tem outras coisas acontecendo aqui. Não é um livro só para mulheres católicas, gente. É um livro para toda mulher que quer encontrar essa mãe interior. E também da Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos, que é esse tijolão aqui, mas que é uma leitura que você fazendo aos poucos, você se permitindo e entendendo lentamente os contos e as histórias e como elas se conectam com a sua vivência como mulher, não tem como você realmente não tirar o máximo dessa leitura. Tem que ler aos pouquinhos. Não precisa comer esse livro. Vai permitindo que ele faça essa limpeza, essa purificação no seu feminino aos pouquinhos. Por último, Amo a Mulher que Sou, da Linda Jarosz. Ai, gente, esse livro. Que delícia que foi esse livro. O que é o amor? E o que realmente é amar? E qual o papel dessa palavrinha, dessa vivência de, ao mesmo tempo, doação e limite, que é o amor? Como é que é a vivência disso para a mulher de forma saudável? Como se tornar uma mulher saudável? Esse livro é sobre isso. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê aí no próximo.